Oi, aluno do 8º ano, tudo bom? Vamos estar agora fazendo a correção do tema 1, referente aí ao capítulo 4. Nessas correções, vocês vão perceber que todo esse tema que a gente está vendo vai estar sendo corrigido também nas próximas páginas, aí, se não me engano, 42 e 43. Então, eu vou pedir para vocês organizarem muito bem essas correções no caderno, né? De preferência, anotar pergunta, resposta, né? Porque no retorno a gente vai estar verificando todas essas atividades. Então, eu vou estar olhando aí os cadernos de vocês e dando uma pontuação. Todas as atividades prontas estarão valendo até 10 pontos. Então, por favor, mantenham essa organização, tá bom? Vamos começar a correção aqui agora desse último capítulo referente ao sistema endócrino. O sistema endócrino, como nós já vimos, é todo relacionado à questão de hormônios e liberação desses hormônios pelas glândulas. Então, vamos começar aqui a corrigir e tirar as dúvidas, tá? Então, aqui no número 1, vou marcando para vocês aqui algumas coisas também. Deixa eu ativar aqui. Isso. Número 1. Os dois hormônios secretados pelo pâncreas são insulina e glucagon. Como eles controlam a quantidade de glicose no nosso sangue? Então, como isso é feito? Sempre a insulina vai ser liberada quando eu ingerir algum tipo de alimento que tiver o açúcar. Quase que a maioria dos alimentos tem açúcar ou então é transformado em açúcar depois que passa pela digestão. Então, toda vez que isso acontecer, vai haver liberação de insulina. E o glucagon é liberado quando está na minha corrente sanguínea, quando eu não tenho essa grande quantidade de glicose para poder ser digerida, tá bom? Então, vamos observar aqui o nosso padrão de resposta, tá bem aqui em cima, ó. A insulina estimula a retirada da glicose do sangue, que é absorvida pelas células ou armazenada no fígado. O glucagon age no fígado, estimulando a liberação da glicose para o sangue, tá? Então, sempre um está ao contrário do outro, né? Se eu tenho liberação de insulina, existe uma baixa na liberação de glucagon. Se eu tenho uma alta na liberação do glucagon, eu tenho uma baixa na liberação da insulina, tá bom? Vamos lá, seguindo, número 2. As glândulas sudoríparas agora lançam seus produtos fora do corpo. Elas são exemplos de glândulas endócrinas. Lembra que a glândula endócrina tem algo sempre relacionado a hormônio. O suor não é hormônio, tá? A glândula sudorípara vai liberar alguma substância? Sim, tá certo. Porém, não é hormônio, então não vai ter relação com o sistema endócrino. Tá bom, gente? Então, lembra disso, tá? Só tem relação com o sistema endócrino toda vez que for liberação de hormônio. Suor não é hormônio. Suor é uma excreta, né? Uma excreção. É água e sais minerais. Vamos aqui ao número 3. Ó. Que nome recebem as secreções das glândulas endócrinas? Falei aqui anteriormente, né? Essas secreções recebem o nome de hormônios, tá? Vamos lá. 4. Como as glândulas endócrinas conseguem estimular ou inibir células do corpo que estão localizadas longe delas. Então, como elas conseguem atuar assim, né, em partes do corpo que estão tão longe? Como é que existe essa conexão? O sangue, né, gente? Ó, o hormônio, ele é secretado na corrente sanguínea e o sangue, ele circula o nosso corpo todo. Então, saindo pela corrente sanguínea, aliás, chegando, né, na corrente sanguínea, esse hormônio vai atingir órgãos-alvo ou células-alvo, aonde eles terão que atuar. É como se fosse um esquema de chave e fechadura. O hormônio é a chavezinha certa para abrir uma fechadura específica no nosso corpo, tá bom? Então, por isso que ele não vai atuar em nenhuma outra parte do corpo que não seja a que foi feita para ele, tá? 5. Explique por que a hipófise é considerada a glândula mestra do organismo. Então, o que a hipófise vai fazer? Ela vai conseguir controlar todas as outras. Olha aqui, ó. 5. Ela influencia a atividade das outras glândulas, né? Então, eu falei controlar todas as outras, também tá certo, mas a influência dela nas outras glândulas é muito forte, tá bom? 6. Cite 2 glândulas endócrinas humanas. Aí vocês podem pegar exemplos do livro mesmo. Então, no livro e no slide, né, nós vimos várias. Ovários, hipófise, suprarrenais, pâncreas.
tireoide. Então, podem abusar aí nos exemplos, tá? Vários foram as glândulas que nós vimos, ok? Vamos agora para a parte do refletir. Aqui, ó, tem um esqueminha, um desenho, aonde vocês vão perceber que a célula secretora de hormônio fazendo o quê? Liberando o hormônio na corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea vai percorrer o nosso corpo todo, até o momento que ela encontrar o receptor, ou a célula alvo, a célula que o hormônio tem que agir. Lembra que eu falei do esquema chave-fechadura? Então, o hormônio que foi liberado por essa glândula tem que agir nessa célula. Então, é só ela que tem o receptor para ele, tá? O que está perguntando? O que ele representa? Aí aqui, ó, a ação do hormônio na célula-alvo, aonde o hormônio tem que chegar, tá bom? Essa é a representação aí desse esquema. Na B, descreva aqui o processo, né? Um pouquinho mais descrito de acordo com o que eu falei. Ó, a glândula, depois eu mostro o padrão de resposta, mas eu vou explicar aqui para vocês. A glândula endócrina, né? A célula aqui do sistema endócrino, irá secretar o hormônio, irá produzir e secretar o hormônio na corrente sanguínea, e esse hormônio irá chegar até uma célula-alvo, que tem o receptor para ela, para poder ativar o funcionamento, tá bom? Então, de todas as glândulas que nós vimos, hipófise, suprarrenais, tireoide, todas elas produzem hormônios, mas esses hormônios são lançados na corrente sanguínea e vão agir somente em um local específico, tá? Essa é a resposta aí da letra B. Vou mostrar aqui para vocês o padrão de resposta. Vocês podem está simplificando, né, como eu falei, podem também estar pegando aqui, anotando no caderno. Escolham a melhor forma para vocês, tá? Então, aqui, ó, o padrão de resposta da letra B, ok? Eu sugiro vocês tentarem explicar com as próprias palavras, porque no momento de avaliação, isso se torna bem mais fácil, tá? Quanto mais a gente treina com as nossas próprias palavras, melhor fica o armazenamento, né, do conteúdo na nossa mente, tá? Letra C. Explique o que ocorre quando o hormônio encontra a célula-alvo. Bem óbvio aí pra gente, né? O hormônio encontrou a célula-alvo, vai ativar essa célula e vai começar a produção, ó. O hormônio se liga às células que vão produzir ou ativar a ação do hormônio, tá bom? Ok, fechamos aqui. O refletir? Sim. Letra A, B e C. Desafio agora. O desafio é sempre uma questãozinha para a gente pensar, né? Uma situação problema que a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu. Então, aqui, forme em grupo. Não, né? Vamos fazer individualmente, das nossas casas, no nosso computador e internet. Forme um grupo com colega. Não. Vamos desconsiderar aqui. No final do século XX e no início deste século, intensificou-se a prática de esportes radicais, como bungee jump, asa delta, snowboard, mountain bike. Então, para quem gosta de aventura, tem muito esporte radical aí na vida, né, gente? Vamos lá. Pessoas das mais variadas idades têm buscado se aventurar em fortes emoções, que liberam adrenalina no corpo. E adrenalina é o quê? Um hormônio. A pergunta aí, o que é adrenalina? A adrenalina é um hormônio. Tá aqui, ó. É um hormônio que prepara o corpo para a ação em situações de estresse. Então, você levou aquele susto, deu aquele friozinho na barriga, aquela vontade de correr, é a ação da adrenalina ali te preparando para uma reação inesperada, tá? B. Essa substância é produzida por qual glândula? Aqui, ó, suprarrenais ou adrenais, são as glândulas que ficam acima dos rins. Qual a relação dos esportes radicais com a produção de adrenalina? A sensação, né, gente? Está tudo relacionado à sensação de perigo, susto, imediatismo ali, eu tenho que agir de alguma forma. Tudo isso faz com que a adrenalina seja liberada na corrente sanguínea. Então, aqui, padrão de resposta, ó. Sensação de perigo, né? O susto, aquele frio na barriga, tudo isso está relacionado à adrenalina. Número 2. Desde 1953 é obrigatória a adição de iodo no sal de cozinha.
o iodo já tem relação aí com a tireoide. Pesquise sobre o assunto e explique o motivo. Por que que isso se tornou tão necessário assim, gente? Tem direta relação com a tireoide, o hipo ou hipertiroidismo. Olha aqui o padrão de resposta para vocês. Aqui, ó. Minha câmera está aqui na frente, mas dá pra gente ter aqui uma noção. Essa medida foi estabelecida para evitar o bócio no país. O bócio é o hipertiroidismo, né? Quando a gente tem a glândula tireoide muito aumentada. E isso causa uma desregulação no hormônio, tá bom? Então, a adição de iodo nesse do sal de cozinha é para evitar o aparecimento da doença, ok? Vamos aí à nossa próxima página. Subindo aqui mais um pouquinho. Página agora 42. A página 42 já está fazendo aí um panorama, certo? Um panorama de todo o assunto aí desse tema. Então, vai falar sobre o sistema digestório, vai falar sobre sistema circulatório, enfim, todos os sistemas que nós vimos. Então, página 42, vamos começar aqui a corrigir. Reescreva o texto no caderno, completando corretamente o nome dos órgãos a seguir. Então, aqui, ó, vocês vão reescrever esse textinho, certo? No caderno, só que com os órgãos no espaço correto, tá? Então, aqui, na minha sequência, eu tenho boca, glândulas, estômago e intestino delgado. Vamos ver como é que vai ficar? Aqui. A digestão acontece mediante processos físicos ou mecânicos e químicos. Os processos químicos têm início na boca com a atuação das glândulas salivares. As outras duas principais etapas ocorrem no estômago e depois intestino, que produz suco gástrico, e no intestino delgado, onde a digestão é intensificada com a ação da bile, do suco pancreático, do suco entérico, que é produzido aí também no intestino, tá bom? Então, é só seguir aqui essas respostas, ok? 2. A respiração pulmonar se dá basicamente com o transporte de oxigênio contido no ar atmosférico até as células e o transporte de gás carbônico, num processo inverso das células para o ar atmosférico. O que acontece com o oxigênio das células? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? No interior das nossas células, esse oxigênio vai ser consumido na nossa respiração celular, lá com a ação da mitocôndria e transformado aí em energia, tá, gente? Fechei aqui. 3. Agora sobre excreção. A excreção é um processo de remoção de substâncias tóxicas que não servem, né? A eliminação das fezes também pode ser considerada excreção? O que vocês acham? Olha, na excreção, a gente libera resíduos tóxicos. As fezes são restos não aproveitáveis do sistema digestório, então ela não é considerada um resíduo tóxico, porque todo aquele produto ali não passou dentro da célula, passou dentro do tubo digestório, tá bom? Então, não é considerado excreção. 4. Explique a importância do sistema circulatório nas trocas gasosas. Então, o sistema circulatório tem direta relação com a circulação do sangue pelo corpo. E é o sangue que vai levar o oxigênio para todo o corpo. Então, a relação está direta aí, ó. O sangue é abastecido com oxigênio lá nos pulmões, né, nos alvéolos pulmonares, e leva esse oxigênio para todo o corpo. Então, se não fosse o sangue, a gente não teria possibilidade nenhuma de conseguir o oxigênio ser distribuído aí para o corpo todo, tá bom? Não teria possibilidade de sobrevivência, tá, gente? Então, padrão de resposta aqui, vocês podem acompanhar ou simplificar. 5. A filtração é um dos principais processos que ocorrem nos rins. Aí tá pedindo para vocês citarem substâncias eliminadas nessa etapa. Quem é eliminado aí? Quem não serve. Lembra que essas substâncias passam dentro da célula, por isso que são consideradas excreções. Olha,
Ureia é ácido úrico, tudo isso produzido nas atividades celulares e mais algumas substâncias tóxicas também que nós ingerimos em sucos, em temperos, algumas que em excesso fazem mal. O sal é uma delas, tá? É liberado também aí na urina, o seu excesso, certo? 6. Qual é a relação entre a água que bebemos e a urina que produzimos? Bem fácil essa, né? Aqui, ó, padrão de resposta aqui pra gente. A água, fechou. A água, ela vai permitir a facilitação, a liberação dessas substâncias aqui, ó, que em excesso estão tóxicas. E também vai ativar o funcionamento dos rins. Então, toda vez que eu bebo água, os meus rins funcionam com uma melhor facilidade, né, e conseguem filtrar muito mais o sangue e liberar essas substâncias tóxicas aqui que nós ingerimos, tá bom? Então, essa é a relação direta da água com o funcionamento dos rins. Sem água, não temos um bom funcionamento dos rins. Então, por isso é muito importante ingerir aí pelo menos 2 litros de água por dia. Isso dá aí mais ou menos uns 6 a 8 copos de água, né? Se a gente organizar muito direitinho, dá para beber. 7. Vamos lá ver o que pede na número 7. Em relação ao sistema linfático agora. Responda as questões. Qual é a função aí desse sistema linfático? Lembrem que também tem relação com a circulação. E a função dele, ó, vai ser evitar inchaços. E também atuar na nossa imunidade. Ele vai produzir os anticorpos e vai equilibrar os fluidos do nosso corpo. Os fluidos são os líquidos, tá? Então, mais um motivo aí para beber bastante água, para ajudar o sistema linfático também a equilibrar tudo isso. Letra B, do 7 agora, ainda, né? Qual é a importância no processo de defesa do corpo? Então, como eu falei, ele tem direta relação com a produção de glóbulos brancos, que vão fazer a nossa imunidade. Eles também vão pegar todas as partículas desconhecidas, estranhas, bactérias, vírus, e vão destruir ao levar para os seus órgãos específicos, que são o baço e o linfonodo. Então, eles têm direta ação aí com a nossa proteção, destruindo todos os vírus e bactérias que podem nos causar algum problema, tá? Então, eles vão estar ajudando aí na nossa sobrevivência. Vamos lá. Seguindo aqui. Beleza. 8. O que são anticorpos e qual a sua principal função? Vamos lá falar um pouquinho desses anticorpos agora. O padrão de resposta aqui está na próxima página. Antes de passar para vocês, eu vou falar, tá? Os anticorpos, eles vão ser células relacionadas ao nosso sistema de defesa, e a principal função deles é destruir partículas ou seres vivos, né, vírus, bactérias, invasores que possam causar prejuízo aí ao nosso organismo, ok? Deixa eu passar para cá, para marcar para vocês o padrão aqui de resposta. Proteínas, cuja principal função é impedir que células do nosso corpo sejam infectadas, tá? Voltando lá, 9. Relacione o conceito de memória imunológica com produção de vacina. O que é a vacina mesmo, gente? A vacina é a bactéria ou o vírus, o causador da doença, enfraquecido ou morto, que será injetado na minha corrente sanguínea justamente para que as minhas células de defesa possam conhecê-lo. E em algum momento da minha vida, quando eu entrar em contato com eles novamente e essas células identificarem ele de novo, possam eliminá-lo, impedindo assim que ele possa me causar alguma doença. Então, a vacina, ela é uma maneira, é uma estratégia, né, que o nosso corpo tem, o nosso corpo não, que foi descoberta para que o nosso corpo tenha uma memória
imunológica, porque toda vez que o meu anticorpo, né, que o meu glóbulo branco identificar de novo o vírus ou a bactéria de alguma doença que eu peguei, ele vai destruir, ele não vai permitir que aquela doença possa aumentar, possa crescer, me causando aí algum problema, tá bom? Então, as vacinas ativam a memória imunológica. Deixa eu ir lá no padrão de resposta para vocês identificarem. Podem estar simplificando assim como eu simplifiquei para vocês, ou podem estar seguindo aqui o padrão. Ok? Tá explicando direitinho aqui como é que funciona a memória imunológica, o que acontece na vacinação, por que a gente tem que tomar vacina desde pequeno, tá? Então, vocês podem usar isso aqui como padrão de resposta ou simplificar. Sempre sugiro que vocês simplifiquem escrevendo com as próprias palavras. Vamos lá? 10. Explique por que a hipófise é considerada a glândula mestra do organismo. O que ela vai fazer? A gente já respondeu uma questão parecida, né? Então, ela tem a capacidade de influenciar todas as outras glândulas, de coordenar todas elas. Não é à toa que ela está lá junto do cérebro. Tá bom? 10. Padrão de resposta aqui, ó. É considerada a glândula mestra porque ela secreta hormônio que influencia a atividade das outras glândulas, tá? Então, não esqueça disso. Falou em glândula mestra, é a hipófise. 11. Situações como provas de apresentação em público, né? Situações que vocês bem lembram aí no nosso dia a dia de aula, né? Tudo que deixa a gente um pouquinho com friozinho na barriga. Então, pode causar o quê? Nervosismo, taquicardia, enfim. Que hormônio tem relação com tudo isso aí, ó? Qual glândula é acionada e qual é o hormônio produzido como sequência? A glândula acionada é a suprarrenal e o hormônio é a adrenalina. Ok? Ó, suprarrenais e adrenalina, tá bom? Continuando aqui a correção dessa questão 12, gente, quero só destacar para vocês que aqui no meu livro a resposta da questão 12 está na questão 13. Então, eu vou estar explicando, só que eu vou pedir para vocês terem uma atenção na hora de passarem para o caderno, tá bom? Então, aqui, ó, na letra A, porque um hormônio, apesar de atingir todas as células do corpo, atua apenas na célula-alvo. Então, essa resposta, ó, está aqui. Eles são substâncias produzidas quimicamente, porém, ele só vai atingir uma célula-alvo, deixa eu marcar aqui, ele só vai atingir uma célula-alvo justamente porque é essa célula que tem o receptor para ele. Então, lembra do esqueminha? Chave e fechadura. O hormônio é produzido, liberado na corrente sanguínea, mas ele essa chave só vai chegar até a fechadura correta para ele, tá bom? Até a sua célula-alvo, tá? Não esqueça disso aí. E aqui a letra B, ó, tá perguntando assim: a concentração de glicose é mantida sob controle no sangue de acordo com a ação de quais hormônios? Aí os hormônios são insulina e glucagon, os dois hormônios referentes aí ao equilíbrio da glicose no nosso corpo, tá? Agora aqui, ó, estou corrigindo agora a questão 13, porém a resposta aqui no livro está na questão 12, houve uma troca aqui. Pesquise sobre diabetes tipo 1 e responda as questões a seguir. Em qual glândula a pessoa com essa doença tem problemas? Então, tudo relacionado a diabetes, o problema vai estar no pâncreas, tá? Então, falou em diabetes, tem algum probleminha no pâncreas. Letra B. Qual é o tratamento mais corriqueiro para esse tipo de doença? Então, logo de cara, se a pessoa tem diabetes, o consumo de glicose deve ser diminuído e muito, certo? Então, aqui, ó. A pessoa com diabetes é tratada com insulina, geralmente é injetada. Esse hormônio vai ser injetado no corpo todos os dias, em algumas determinadas horas, e também não está escrito aí, mas faz parte do tratamento. A dieta, tá? Então, a alimentação muda bastante com isso. Vamos aqui ao número 14, ok? Observando as imagens abaixo, explique por que as grávidas sentem mais vontade de urinar do que as mulheres comuns, ou as mulheres não grávidas. Então, gente, só de observar, a gente consegue perceber aqui, ó, que dentro do organismo feminino, aqui não há uma pressão na bexiga, né?
O útero não pressiona a bexiga, então a vontade de urinar é comum. É normal, né? Não precisa ser toda hora. Agora, numa mulher grávida, o bebê, né, à medida que cresce, vai pressionando a bexiga. Então, a mínima quantidade de urina já não vai conseguir ficar aqui dentro sem incomodar. Então, a vontade de ir ao banheiro é bem mais frequente, tá? Então, aqui, ó, 14. A minha fotinha tá aqui na frente, mas é exatamente isso aí que eu falei. Então, o bebê dentro do útero vai pressionar a bexiga e isso vai dar mais vontade de ir ao banheiro, com a menor concentração de urina possível, tá bom? Então, finalizamos aqui a página 43, sim, aqui são as dicas. Finalizamos a página 43, finalizamos também esse tema. Então, à medida que a gente for estudando agora, formos vendo mais sistemas, os vídeos vão se tornando, né, cada vez mais expositivos e fazendo mais sentido para vocês. Porque a cada sistema que a gente percebe e estuda, a gente consegue ver que todos os sistemas do nosso corpo são interligados. Então, gente, bons estudos, não esqueça de anotar tudo no caderno e até os nossos próximos vídeos e aulas. Um forte abraço para você. Tchau!